Olá, queridos alunos. Estou aqui hoje para trabalhar mais um conteúdo com vocês de geografia, tá? Sobre a agropecuária e estrutura fundiária do Brasil. Meu nome é Romero César. Vamos lá começar. Como eu falei para vocês, o tema é agropecuária e a gente vai estar continuando alguns fundamentos dentro aqui da nossa estrutura fundiária, tá ok? É muito importante falar dos fatores que contribuem para a atividade agropecuária do Brasil, tá? É fundamental saber disso porque o Brasil ele é um grande alimentador do mundo. E para ser um grande alimentador do mundo, tá? Ele tem que ter algumas coisas favoráveis. A gente começa com a ideia do clima, pessoal. Clima, nossa maior parte do território é tropical, tá? Só que até na parte subtropical, que você pega ali o sul de São Paulo, até a região sul inteira, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até essa área é boa para algum tipo de cultivo, a gente vai estar falando aí mais para frente, tá? O relevo ele é pouco acidentado, é importante lembrar que os tipos de relevos que nós temos no Brasil são planaltos, planícies e depressões, tá? Os planaltos prevalecem no Brasil e ao mesmo tempo não são de grandes altitudes. Isso favorece também, tá, a nossa ideia de cultivos, tá? E criações também de animais, tá? Solo. Pessoal, nosso solo ele é muito fértil. Ele é fértil porque dentro de uma era geológica, lá no período Mesozoico, tá? Onde houve o quê? Onde houve uma separação da Pangeia, né? Da Gondwana. E aí o que acontece? Teve um derramamento chamado derramamento de Trap. Esse derramamento de Trap, ele coloca o quê? Ele coloca a grande quantidade de magma, que depois vira basalto, e aí com o tempo ele transforma-se em um solo bastante fértil. Nós temos dois importantes tipos de solo no Brasil, muito, um termo popular, tá? E aí a gente chama de terra roxa e marçapé. Terra roxa, que na verdade é um solo bem avermelhado, né? Quem dá esses nomes aí são europeus a princípio, tá? Mas ele é bem avermelhado e bastante fértil, pessoal. Você pega aí terra roxa do estado de São Paulo, tá? Até o sul do Brasil, ou seja, uma grande área, tá? Inclusive é a área que tem grande produtividade agropecuária no Brasil, tá? A gente vai falar isso também mais para frente. Temos também um grande mercado consumidor, externo e interno, tá? A gente vende muitos produtos importantes, tá? Muitos tipos agrícolas, tá? Tipos de pecuária e também compramos alguns, exemplo do trigo que a gente precisa comprar, tá? Daqui a pouco a gente fala mais também sobre isso. Ou seja, grava isso, grande mercado consumidor, externo e interno, tá? E passamos por uma modernização agrícola, isso é fundamental. Fundamental para melhorar a questão do PIB brasileiro relacionado à agropecuária, tá? A gente continua aqui dando agora características do espaço rural brasileiro, tá? Nós temos setores tecnicamente atrasados, tá? Chamados de tradicionais. Nós temos também setores modernos, como eu tinha falado no slide anterior, da modernização agrícola, tá? Esses setores modernos, eles empregam avançados recursos técnicos, tá? Que aumenta bastante a produtividade, ok? Predomina também aqui no Brasil as plantations, tá? Voltada para o mercado externo. O que são plantations? Caracteriza sempre a ideia de plantation, tá? Como uma agricultura de um clima tropical, tá? Ou seja, aquele período bastante seco, quente e aquele período também chuvoso, tá? E caracteriza com mão de obra desqualificada. Você não precisa pagar altos valores aos trabalhadores, tá? Por exemplo, para cortar cana, tá? Que é um tipo de plantation. Então, grava a ideia de plantation, mão de obra desqualificada, características de climas tropicais, tá? Apresenta uma estrutura fundiária concentradora. Pessoal, isso é um problema no Brasil. Por quê? Porque as terras, fúndios, esse fundiária vem de fúndios. E o que é que a gente pode acrescentar aí? A nossa agropecuária, em grande parte, ela está na mão de poucos, tá? Ou seja, ela está concentrada na mão de poucos. O setor agropecuário do Brasil, pessoal, ele rende grandes superávites. Em 2018, nós tivemos 1,85 de superávit comparado sempre ao ano anterior, tá? É o segundo melhor superávit de toda a história, de todos os tempos, que começou essa questão de análise
tá? Voltado aí para índices agropecuários. O nosso setor agropecuário ele equivale a 25% do nosso PIB, ou seja, é bem interessante, é bem rentável, por isso que o Brasil é um dos alimentadores do mundo. Produtos importantes. O Brasil tem vários produtos importantes, eu coloquei aqui os que estão entre os 3 primeiros, tá? A soja, o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, tá? O café, Brasil é número 1 do mundo desde 1860, pessoal. Por mais que o café tenha dominado durante um bom tempo, tá? Depois da crise de 1929, que vai ter uma crise a nível mundial e o Brasil vendia café já para o mundo inteiro, tá? A gente vai dar uma queda, mas ele não deixa de ser importante e ele ainda continua em primeiro lugar, tá? A nível mundial. No país que ele perdeu um pouco o status, hoje ele já perde para soja, ele perde para cana-de-açúcar, mas ele é muito importante, ele é bem rentável. Laranja, o Brasil é número 1, o maior produtor de laranja e do suco de laranja do mundo. A cada 6 copos de suco bebido no mundo, a cada 10 copos de suco bebido no mundo, 6, tá, é do Brasil. Nós somos também número 1 em cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela começa lá no Nordeste, tá, na faixa litorânea, né, chamada de Zona da Mata, tá, pelos portugueses, tá. Hoje, ela não está necessariamente lá a sua grande produtividade, tá, principalmente em São Paulo, ok? Paraná, tá mais nessas regiões agora, pela questão daquele solo que eu falei para vocês, que é o solo lá da Terra Roxa, ok? O milho aparece entre os 3 melhores do mundo, pessoal. E o Brasil trabalha já uma questão de produtos orgânicos em cima dele, de também transgênicos em cima do milho, tá? Feijão também estamos entre os 3 maiores do mundo, tá? Esses são os principais produtos. O Brasil também tem fruticultura, temos o fumo, que é a questão do tabaco, tá? Então a gente tem alguns outros produtos bastante interessantes, ok? A produção de trigo, ela sim é problemática para a gente. Por que eu falo muito do trigo? Pessoal, o brasileiro come bastante pão, tá? Café da manhã, na janta, quer dizer, utiliza muito pão, tem questão do bolo, tá? Quer dizer, a indústria da panificação ela é alimentada principalmente pelo trigo. E nós temos uma pequena produtividade que fica no sul do Brasil, tá? Porque o trigo é um tipo tem características de climas temperados. E o Brasil só tem essa parte sul, que é uma introdução de um clima temperado, que a gente chama de um clima subtropical, né? Então o Brasil precisa importar, ele precisa comprar trigo de outros países, ok? Os produtos agrícolas brasileiros, pessoal, eles sofrem também com práticas protecionistas, né? Barreiras alfandegárias, altos impostos, sobretaxas, principalmente de outros países. Os Estados Unidos faz isso com o Brasil, tá? Na carne bovina, no suco de laranja. Quer dizer, ele aumenta os valores para que a gente não tenha, tá, uma competitividade igual a eles, tá? Então o Brasil sofre com barreiras zoossanitárias relacionadas à carne bovina, à questão pecuária, e barreiras fitossanitárias relacionadas aos nossos produtos agrícolas, tá? Temos também entraves, tá? A expansão agrícola como o endividamento dos produtores, tá? Bem como a estrutura fundiária concentradora. O que é isso? A estrutura fundiária concentradora, como eu tinha falado para vocês, tá? Está na mão de poucos no Brasil. Então, isso ocasiona o quê? Poucas terras para os pequenos. E os pequenos também, eles não têm grande investimento, eles não têm grande maquinário, eles precisam estar fazendo empréstimo aos nossos bancos estatais. E aí acabam se endividando, tá? Ainda conta com algumas intempéries. Tem anos que é mais quente, ou seja, vai chover menos. E aí endivida mais ainda os pequenos produtores. Chega um momento que os pequenos produtores não aguentam mais essa ideia de competir, de viver disso. E aí os grandes latifundiários, eles acabam fazendo o quê? Comprando essa terra. Sobre pecuária no Brasil, lembra, pecuária, tá, é qualquer criação de animal para venda, para comércio. Isso é muito importante, tá? Não é você criar para si, é criar para vender, tá? Nós temos no Brasil tipos de pecuária importantes, tá? Bovino principalmente, suíno, caprino, bubalino, de aves, a gente vai estar falando mais, tá? Já tinha falado a vocês que a ave e a criação de bovinos estão em destaque, tá? A ave que se fala aqui, se fala bastante do frango, tá?
dos ovos que são vendidos para os mercados, desse consumo que o brasileiro tem pela questão do frango, como um todo. Carne bovina, Brasil hoje, cuidado com a informação. O Brasil hoje, ele é o maior criador do gado bovino do mundo e o segundo maior processador da carne. Processador da carne já é transformar essa carne, tá? Distribuir através dos frigoríficos, que é um tipo de agroindústria, distribuir para supermercado, açougues, de forma geral para a população, tá? Cuidado com a informação. Repetindo, primeiro maior criador de gado bovino do mundo, segundo maior processador dessa carne bovina. Primeiro maior processador são os Estados Unidos, tá? Esse rebanho bovino, pessoal, apresenta rápido ciclo de reposição e seus produtos, além de serem fonte de energia, servem de matéria-prima para muitas mercadorias, tá? Várias medidas também foram tomadas para melhorar a qualidade do gado e erradicar doenças, tá? Que impediam a sua colocação no mercado internacional, por causa das barreiras sanitárias, como combate à febre aftosa. A carne bovina ela é muito vendida dentro do mercado interno, pessoal. Ela é mais vendida no mercado interno do que no mercado externo, por essas questões de qualidade da carne, de vacinas. Então, existem ainda um certo cuidado de outros países ao comprar a nossa carne, mas isso já está melhorando ano a ano. Aqui imagens para vocês da nossa pecuária brasileira, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais de pecuária brasileira, tá? Numa próxima aula, tá? E aí, vamos praticar. Questão 1, pessoal. Olha aí. Observe a imagem a seguir e assinale o tipo de agricultura a ela correspondente. Pessoal, esse tipo de agricultura, você pode perceber na imagem que tem degraus, tá? É um pequeno espaço de terra. Ou seja, tu vai trabalhar isso lá na Ásia com a agricultura de jardinagem, tá? Se faz muito a produção de arroz aí. Ele segura a água nessas pequenos degraus aí e dali ele consegue fazer um plantio de arroz, chamada de risicultura, tá? A agricultura extensiva é uma agricultura do gado solto, por exemplo. Ele não tem tantos cuidados como se fosse intensivo. Daqui a pouco, na próxima aula, a gente fala mais sobre o intensivo e o extensivo. Plantation, eu já falei para vocês, que está relacionado à agricultura de uma área tropical, com mão de obra desqualificada, e a agricultura itinerante é uma agricultura também familiar, uma agricultura de subsistência, aquela na qual a pessoa sai, gasta o solo, depois vai para um outro local, depois vai trocando e assim, tá? Não tem o destino ali todo ano, ok? A questão 2, no Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades a impulsionar o crescimento do PIB nacional. Nesse contexto, o tipo de prática predominante pessoal, a gente vem aqui logo de cara, tá? Na letra B, o agronegócio com predomínio de latifúndios, ou seja, falou lá em cima da agropecuária como principal setor da economia, de uma área bastante impulsionada, através de um crescimento, de investimento, de áreas modernas. Então, letra B, tá? O agronegócio com predomínio de latifúndios, ok? Eu trago para vocês, tá? Para finalizar a aula, sugestões de documentários ou filmes curtos, tá? Essa questão da morte e vida de Severina, ela retrata a trajetória de Severina que deixa o sertão nordestino em direção ao litoral, em busca de condições melhores de vida, tá? Essa questão você vai analisar bastante a questão da aridez, pessoal, a questão da dificuldade que o povo tem, tá? Então ele é muito importante para que você assista e também analise um pouco da questão da agricultura familiar ou de subsistência. Bem interessante, vai lá, tá? Bem legal para que vocês possam entender melhor essa parte de um conteúdo relacionado à agricultura pobre ou subsistência ou familiar, tá? Acessem essa aula, tá? Na plataforma Eduque. Até a próxima, pessoal!